Você pode se sentar. Obrigado, equipe de adoração. Continuamos hoje conversando sobre as parábolas de Jesus. Já estamos praticamente finalizando. Nós temos aí essa virada do mês de novembro e comecinho de dezembro, mas já falamos de muitas parábolas aqui, a do semeador, do fariseu, do publicano, as 3 parábolas do perdido. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. E o título dessa mensagem que eu gostaria que você gravasse é a escandalosa bondade de Deus. A bondade de Deus, ela é escandalosa. A bondade de Deus, ela é insuportável. A bondade de Deus, ela é intolerável para alguns tipos de mentalidades que nós nutrimos e que nós absorvemos na nossa comunidade local e também na nossa própria forma de ser e de pensar. Então hoje eu queria falar com vocês sobre essa temática, a escandalosa bondade de Deus. E para a gente trabalhar a questão dos trabalhadores da vinha, eu queria que você olhasse Mateus capítulo de número 20 comigo. Aí você pode ver na sua Bíblia ou pode acompanhar comigo no telão. Pode acender mais essa luz para mim, por favor? Obrigado, Gra. Porque o reino de Deus, Mateus capítulo 20, versículo 1, o reino dos céus é semelhante a um homem, proprietário, que na verdade é o dono de uma fazenda, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ajustou com os trabalhadores o salário de 1 denário por dia e mandou-os para a sua vinha. Cerca da hora terceira, saiu e viu que estavam outros ali naquele lugar ociosos, na praça, e disse-lhes: ide também vós para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Outra vez saiu, cerca da hora sexta e da hora nona, e também fez a mesma coisa. E no versículo 6 diz assim: igualmente, aconteceu que na hora 1/10, na 11ª hora, saiu e achou outros que lá estavam, e perguntou-lhes: por que estáis aqui ociosos o dia todo? Responderam aqueles trabalhadores na praça: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes então Jesus, disse-lhes o Senhor da vinha: ide também vós para a vinha. Ao anoitecer, disse o Senhor da vinha ao seu mordomo: chama agora os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Vindo então os primeiros, pensaram que haviam de receber ainda mais, mas do mesmo modo receberam 1 denário cada um. Então, ao recebê-lo, murmuraram aqueles trabalhadores da primeira hora contra o proprietário, dizendo: esses últimos que acabaram de chegar, trabalharam somente 1 hora, e os igualaste a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, eu não te faço injustiça. Não ajustou comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou é mau o teu olho, porque eu sou bom? Ou é mau aos teus olhos, porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Bom, essa parábola é uma parábola pouco explanada, pouco explicada, pouco abordada, dada a sua complexidade, porque ela fala de um tema que é absurdo para a nossa mentalidade ocidental, pós-moderna, individualista, liberalista. Essa palavra, ela não se ajusta com o nosso conceito pessoal. Agora, se você está pensando que essa parábola se ajusta a um conceito socialista ou comunista, também está muito enganado. Essa parábola, por se tratar de dinheiro e divisão de dinheiro entre trabalhadores, entre proprietário e proletariado, não se trata nem de socialismo e nem de capitalismo. Porque o Evangelho não é nem socialismo e nem é capitalismo. O Evangelho é uma outra coisa, completamente diferente. Assim como o Evangelho não é também nem legalismo e nem liberalismo. É uma outra coisa totalmente diferente. A nossa mentalidade ainda não conseguiu capturar o que é o Evangelho, por causa que vivemos no mundo ocidental, cheio de competitividade, de revanchismo, de vingança, de concorrência, e que faz parte da nossa vida diária e da nossa forma de lidar com a vida. Agora, Jesus conta essa parábola não para falar sobre como administramos os recursos financeiros que temos. Jesus conta essa parábola não para falar de como os patrões devem remunerar os seus funcionários. Jesus conta essa parábola não para falar sobre o termo de igualdade social, de jeito nenhum. Essa parábola está alinhada ao conceito de reino dos céus. É o reino dos céus. E Jesus apresenta essa ideia de reino dos céus para dizer que os valores de lá são muito diferentes dos valores de cá. E para que Jesus contasse essa parábola, ele foi motivado por uma pergunta.
Vocês podem olhar todas as parábolas da Bíblia. Todas as parábolas são contadas imediatamente depois de um ato obscuro, ou de uma pergunta questionadora, no sentido de que alguém está em dúvida sobre algum assunto. Por exemplo, é provável que a semana que vem nós estejamos falando de uma outra parábola que é provocada por uma pergunta de Pedro. Pedro faz uma pergunta para Jesus, e Jesus então conta-lhe uma parábola para explicar sobre o assunto. O mesmo acontece com isso aqui. Com essa parábola que nós estamos abordando hoje, a gente tem que entender quando tudo começou. Estamos em Mateus capítulo 20, que fala da parábola dos trabalhadores da vinha. Para que a gente saiba o que motivou Jesus contar essa ilustração, nós precisamos ir para Mateus capítulo 19, o anterior. Porque a parábola é uma história contada com o sentido de aplicar para esclarecer assuntos obscuros ou talvez confusos. E Jesus conta a parábola dos trabalhadores da vinha exatamente porque em Mateus capítulo 19, Pedro faz uma pergunta para ele. E qual é a pergunta de Pedro? Antes de chegar em Mateus capítulo 19, antes de você ler comigo, deixa eu voltar a tela para você ficar aqui comigo por enquanto. O que acontece em Mateus capítulo 19 é que um jovem se aproxima de Jesus e fala: bom mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala: você ouviu o que está escrito na lei, não adulterarás, não roubarás, não darás falso testemunho. E o jovem diz: Senhor, eu tenho observado tudo isso desde a minha mais tenra juventude, desde a minha mais tenra infância, eu já tenho trabalhado com isso. E Jesus olha para ele e fala assim: ok, estou vendo que você é um homem que caminha segundo a lei, só falta uma coisa para você, vai lá, vende todos os teus bens e vem e segue-me. Então aquele jovem se retirou dali, chamado pelas nossas traduções bíblicas de jovem rico, saiu de lá cabisbaixo e entristecido, porque ele era dono de muitas propriedades. Então Pedro, olhando aquela situação, surge um ponto de interrogação na sua vida. Jesus, sabendo dessa interrogação, ele olha para os discípulos e diz assim: quão difícil é entrar um rico no reino dos céus. É mais fácil entrar um camelo pelo fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. A agulha era uma porta pequena que se dava no muro de Jerusalém. Lá não podiam entrar animais dentro da cidade. Então havia a agulha, a porta baixa, onde tinham que entrar apenas as pessoas. É mais fácil entrar um camelo pela porta da agulha, ou pelo fundo da agulha, do que um rico no reino dos céus. Não é a agulha que a gente conhece nos nossos dias. Aí o Pedro olha e faz a pergunta para Jesus: bom, se é difícil entrar um reino nos céus, porque ele é dono de muita coisa, e nós, Senhor? O Pedro, o camarada, olha o nível de ousadia do Pedro. E nós, Senhor, nós deixamos tudo para seguir-te, o que será de nós? Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também assentarão em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem debaixo deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão os primeiros. Grave essa palavra em destaque, porque foi exatamente assim que Jesus terminou a parábola dos trabalhadores da vinha, lembra? Porque muitos primeiros serão os últimos, e muitos últimos serão primeiros. Portanto, a parábola é uma continuação da indagação de Pedro. Pedro está perguntando: se nós abandonamos tudo e seguimos o Senhor, qual é a nossa recompensa? Quais são as nossas garantias e quais são as retribuições? Pedro está baseando o seu tratado com Cristo, o seu relacionamento com o Mestre, no conceito capitalista, mercantilista, troca, barganha, meritocrático. Pedro está trabalhando no conceito de que se nós damos alguma coisa, nós precisamos receber de volta. Essa é a ideia de Pedro. Então Jesus conta essa parábola linda, maravilhosa, para explicar que no reino dos céus não existe primeiro, não existe último, não existe hierarquia, não existe grande, não existe pequeno. No reino de Deus não existe aquele que faz mais e recebe mais, aquele que faz menos recebe menos. No reino de Deus os valores são completamente diferentes. Por isso que Jesus, ele apresenta um ambiente, personagens totalmente distintos para explicar para Pedro: ei Pedro, calma aí irmão, preciso te dizer uma coisa, você está andando comigo todo esse tempo, mas até agora você não entendeu nada, patavinas do que eu te expliquei. Então eu vou contar uma história para você ver se entende melhor. E a história que Jesus conta apresenta o seguinte ambiente e os seguintes personagens. Olha lá onde se dá isso. Por que o reino dos céus? O porquê é sempre inicial nas parábolas de Jesus, já percebeu? Então, porque, portanto, por isso.
Jesus sempre começa parábolas explicando alguma coisa que se dá no contexto anterior. E no caso, é a pergunta da lógica da retribuição a respeito de ter deixado tudo para seguir Jesus. O reino dos céus. Jesus diz: o que eu vou contar para vocês agora não representa uma instituição, não representa o templo, não representa os saduceus, os fariseus, não representa a ordem romana, não representa a instituição política, não representa valores humanos. O que eu vou dizer a vocês e o que eu estou prestes a lhe comunicar é representado pelo reino dos céus. E nesse reino, tudo é muito diferente do lado de cá. É nesse reino que nós devemos chamar. E é por isso que eu ensinei para vocês a oração do Pai Nosso, disse Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. No céu já está feito, irmãos. No céu já está realizado. O campo de batalha agora é aqui. A briga é aqui embaixo. Para que os valores absolutos e maravilhosos que lá estão, venham ser representados por nós que cá participamos. Então Jesus fala que no reino dos céus, existem valores diferentes. Aqui vocês trocam, aqui vocês barganham, aqui vocês retribuem, aqui vocês dão a mais quem merece, tiram de quem não merece, mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus não há troca, não há barganha, não há relativização, não há negociata. O reino de Deus que eu represento é completamente diferente, por isso que Jesus usou a palavra semelhante. Aqui Jesus vai dizer que essa parábola explica, define e esclarece exatamente o que é o reino de Deus. Irmãos, será que nós entendemos o que é esse reino? Será que nós sabemos o que é o reino de Deus mesmo? Porque deixa eu te dar um exemplo. Em países onde as pessoas não têm o que comer, não têm o que vestir e não têm onde se apegar, quando elas ouvem o Evangelho, elas abraçam o Evangelho com uma alegria, com uma disposição. E quando eles cantam tremenda graça, é tremenda graça mesmo. Porque até pouco tempo eles estavam servindo a bruxaria. Até pouco tempo eles estavam reféns de deuses malignos. E agora eles encontraram a graça de Jesus que os liberta do jugo da escravidão. E lá, nesses lugares onde eles não têm acesso ao mundo capitalista, a mentalidade do consumo que nós temos no mundo ocidental, sabe o que eles dizem? Graça é graça. E quando eles vão cantar, ó que tremenda graça, eles cantam a plenos pulmões. Não é uma palavra de efeito. Não é uma frase bonita, elaborada, é uma frase que surge do íntimo dizendo, nós participamos dessa graça de Deus que nos chamou para estar com eles. Agora, reino para nós, principalmente aqui no Brasil, quando nós entramos no reino, nós nos sentimos garantidos em direitos. Entrar no reino de Deus é ter acesso a bens e garantias que Deus tem. Então nós falamos a seguinte palavra, eu agora sou filho de Deus. Filho de Deus não passa necessidade. Filho de Deus não fica doente. Filho de Deus não tem problema financeiro. Filho de Deus não sofre. Então o reino de Deus para nós não é para o reino de Deus, é o reino nosso. Reino de Deus é traduzido para o nosso querer, para a nossa vontade, para a nossa mesquinharia. E portanto, para muitos de nós, reino de Deus está relacionado mais à mentalidade de cliente do que de verdadeiramente trabalhador. Que são os personagens que são apresentados nessa parábola. Quão distante será que nós estamos de reino de Deus, irmãos? Eu fico pensando, quando eu saio de uma celebração como essa daqui, eu fico falando, será que o reino de Deus chegou? A gente veio, a gente cantou, a gente ouviu a palavra, mas será que é isso aqui? Irmãos, todo santo domingo, toda terça-feira, todo evento que eu participo, seja aqui ou seja pregando em outras comunidades, depois de uma celebração, depois de um entusiasmo cultico, eu fico me perguntando, será que reino de Deus é isso? Meus irmãos, vamos ser sinceros, eu quero colocar agora um bichinho atrás da sua orelha para te cutucar e para te incomodar. Quando Jesus pensou a igreja, será que ele pensou nisso aqui? Sinceramente, eu sou pastor, corro risco de perder o meu emprego. Se bem que eu não sou profissional, eu não estou um pouco me importando com isso. Mas será que quando Jesus pensou em igreja, ele pensou nisso aqui, irmãos? Na nossa apatia, na nossa religiosidade, na nossa fraqueza espiritual, na nossa insensatez, pensando que ao entrar num templo, tudo se muda e a característica sagrada toma conta da nossa vida de repente, e depois nós estamos livres para viver a nossa vida secular novamente. Será que Jesus pensou isso aqui quando ele pensou em igreja? Porque o reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus é muito maior que a igreja, sabia disso? E a gente precisa aprender a ampliar nosso horizonte. Isso aqui sempre vai ter.
Um louvor, um pregador, um pastor para dirigir a comunidade, para visitar aqueles que estão doentes, para fazer ofícios fúnebres, abençoar casamento, para cuidar de famílias que estão em condições de vulnerabilidade. Sempre haverá isso aqui, mas reino de Deus que Jesus representa é muito maior que isso. O nosso problema não é isso daqui, irmãos. O nosso problema é ficarmos confinados a isso aqui, restringidos a isso aqui, abraçados à religiosidade e abraçados à igreja local, pensando que reino é isso. E o que está acontecendo com a gente? Onde de fato nós estamos? Nesse projeto do reino de Deus. E aí Jesus diz, é semelhante. E eu quero explicar para vocês, Jesus dizendo, o que é o reino de Deus a partir de uma história. E tomara que essa história também alcance o seu e o meu coração nessa noite aqui. Que de alguma maneira ele visite o nosso coração e toque a nossa vida. Então, agora Jesus apresenta outra coisa do ambiente. Diz que um certo proprietário saiu de madrugada. O que significa isso aqui? Deixa eu explicar rapidamente. Esse proprietário saiu de madrugada, na hora terceira, na sexta hora e na hora nona. O mundo judaico dividia as horas em 3. Por exemplo, primeira vigília da noite era às 6 horas da tarde. Segunda vigília, 9 horas. Terceira vigília, meia-noite. E assim ia por seguinte. Então, quando nós olhamos aqui para o texto bíblico, nós vamos encontrar o trabalhador, ou melhor, o proprietário indo buscar trabalhadores em horários específicos. O primeiro horário que ele vai é às 6 horas da manhã, tá bom? O primeiro horário do dia era das 6 horas da manhã e o último às 6 horas da tarde. Então ele saía às 6 horas da manhã, foi e buscou um grupo de trabalhadores. Saiu às 9, encontrou outro grupo e disse, vamos trabalhar na minha vinha. Ele saiu a meio-dia, foi e chamou outro grupo. Saiu às 3 horas da tarde, chamou outro grupo. E depois que ele fez isso, ele chamou mais um grupo. Mas o primeiro grupo que ele chama, ele faz um compromisso com eles. Ele diz assim, para aquele grupo, quando vocês forem trabalhar na minha vinha, eu vou pagar 1 denário para vocês. Combinado? Eles falaram, combinado, nós vamos para a vinha. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto grupo, ele disse, quando vocês trabalharem na minha vinha, eu vou pagar para vocês o que for justo. Ele não disse 1 denário, falou que fosse justo. Então preste atenção nesse ambiente, que agora vai aparecer os personagens. O que ele diz a respeito do denário é a moeda do dia. Denário é o salário de uma diária. Equivalente hoje aos nossos dias 80, 100 reais, dependendo do diarista que a gente pega ou do trabalho que é feito. Mas o denário era o trabalho de um dia. Ele recebia hoje para poder comer amanhã. Todo trabalhador tinha essa inquietação. Todo trabalhador autônomo que ficava na praça, e a praça é um ambiente interessante aqui, era o lugar do ponto de chapa. Não sei se você já trabalhou de chapa, se você já usou esse recurso, mas você passa no lugar, tem uma plaquinha escrita, geralmente à mão, ponto de chapa. São pessoas que ali ficam esperando alguém passar para dar serviço para elas. Para algum caminhoneiro passar e ajudar a descarregar, ou levar para algum lugar para ajudar no trabalho, para pagar uma diária. Então, quando eu olho para isso e percebo nisso, eu vejo que Jesus está colocando a parábola no ambiente que eles entendem para dizer a respeito da graça de Deus nesse reino. Então, preste atenção, o salário de um denário é o salário de um dia da diária de trabalho. Então, lá se foi. Primeiro personagem que aparece, o proprietário. Segundo personagem que aparece aqui são os trabalhadores. O terceiro é o denário, e aparece também a vinha. Esses elementos aqui são interpretados da seguinte maneira. O proprietário refere-se a Deus. O proprietário da vinha é Deus. Assim como no reino de Deus, só tem um proprietário. Não tem mais que um proprietário. Só tem um. Então, nós não temos condições, nós não temos meio, nós não temos forma de falar que a igreja é nossa, que pertence a nós e que está a nós. Eu queria que você olhasse bem sobre isso e percebesse bem nessa palavra, porque muitos de nós nos achamos donos da igreja. Muitos de nós pensamos que somos donos da igreja. E achamos que de alguma maneira podemos dizer o que ela deve ser, o que ela deve fazer. Eu não sou dono da igreja, você não é. Liderança nenhuma pode ser. Nenhuma pessoa pode se considerar, de alguma maneira, dono desse lugar. Porque isso participa do reino de Deus. É o reino de Deus que está presente. E Ele é o proprietário. Quem nós somos? Nós somos os trabalhadores. Discípulos de Jesus são trabalhadores, não são donos. Eles estão aqui se esforçando. E o que é a vinha? A vinha é o reino. Então, existe mais um elemento denário. O que é o denário? É a graça de Deus. Então, agora fica mais fácil você entender o que significa essa parábola. Vamos lá? Contextualizando. Um certo proprietário, Deus, chama seus discípulos para trabalharem no seu reino e entregam para ele a sua graça. Pronto. É simples assim. A gente não precisa ficar inventando para definir isso, ou para interpretar essa parábola. Um certo proprietário, Deus, chama seus trabalhadores, que são seus discípulos, para trabalhar na vinha, que é o seu reino, e lhes paga com a sua graça. Para a gente entender melhor isso,
eu preciso que você compreenda qual é a sua mentalidade hoje aqui. Mentalidade de cliente ou mentalidade de proprietário? Porque a igreja, de alguma maneira, se entende como cliente. As pessoas percebem que elas podem acessar uma igreja local e, de repente, se tornarem clientes dessa igreja. Elas começam a fazer, então, uma relação de troca, onde elas precisam consumir algo na igreja. Um bom louvor, uma boa palavra, um bom cuidado com as crianças. Então a gente sai daqui e às vezes até reclama, você viu, a palavra hoje não foi tão clara, você viu, o louvor hoje não estava tão bom, você viu, hoje não tinha professor para a escola dominical, você viu, hoje não tinha ninguém carregando as pessoas para o templo com guarda-chuva. Então é a mentalidade de cliente, que as pessoas vão assimilando e vão absorvendo e vão esquecendo de que nesse lugar, ou no reino de Deus, não existe cliente. E no reino de Deus também não tem proprietário, que acha que manda e desmanda, que é o dono do próprio nariz e que pode fazer o que quiser. No reino só existe o proprietário e trabalhador. E meus irmãos, no reino nós não temos outro lugar para estar. Eu como pastor aqui, você acha que eu estou numa posição diferente que a sua? Não estou, irmãos. No reino de Deus eu tenho a mesma posição que a sua. Sabe como é que eu sou chamado no reino de Deus? Sabe? Discípulo de Jesus. E sabe como você que entrou aqui essa noite pela primeira vez e ama Jesus e anda com Jesus e não faz parte de nenhum ministério, não está frequentando nenhuma igreja nesse momento, sabe como é que você é chamado? Discípulo de Jesus. O que nos torna diferente é apenas a função que nós temos. Eu tenho a função de pastor. Eu tenho a função de subir nesse palco e subir aqui nesse púlpito e trazer a palavra para você. Mas quando eu desço daqui, eu sou igual a você. A minha função só se distingue nos domingos à noite, quando eu estou aqui ministrando com você. Mas no reino dos céus, eu sou trabalhador como você. E você é trabalhador como eu. Nós temos a mesma posição no reino, mas a gente tem funções diferentes. Tem gente que cuida das crianças, tem gente que toca louvor, tem gente que faz evangelismo, tem gente que ama as pessoas, tem gente que cuida de gente. Então, eu pergunto para você aqui, hoje nesse lugar, você se adapta mais à mentalidade de cliente que consome as coisas do reino, ou à mentalidade de proprietário que acha que o reino tem que fazer e andar ao seu favor, do seu jeito? Porque não existe essa mentalidade para Jesus, só há um proprietário, onde é o domínio de Deus, e os demais são trabalhadores. Então, bem-vindo ao trabalho braçal, meu irmão. Bem-vindo ao trabalho braçal, minha irmã. Jesus está querendo dizer que no reino de Deus não existe hierarquia. Já parou para perceber como são os processos de hierarquização dos nossos dias? Vamos lá, na sua empresa, você que trabalha lá. Tem o proprietário, diretor, gerente, subgerente, encarregado e o funcionário. Não é assim? É desse jeito. As escalas de hierarquia é muito normal e muito habitual nos nossos dias. E a gente transfere essa escala de hierarquia para o reino de Deus. Então vamos lá? Como é que você entende? Onde está o pastor da igreja? Está lá. Onde estão os presbíteros? Estão aqui. Os diáconos? Aqui. Os líderes de ministério? Aqui. Onde estão os membros? Aqui. Errou grandemente. No reino de Deus não existe a verticalização de funções. No reino de Deus é horizontal. Vê se você percebe a diferença agora que eu vou mostrar para você. Vamos lá? Primeiro, pastor, presbítero, diácono, líder de ministério, membro comum. Agora preste atenção. Pastor, presbítero, diácono, líder de ministério, membros. Percebeu a diferença? Não há hierarquia. Não existe uma relação de coordenação e subordinação onde o menor obedece o maior. O que existe é processo de liderança e de funções diferentes, responsabilidades diferentes, que a gente assume a cada dia e que a gente espera a cada dia. Eu tenho uma responsabilidade diferente como pastor, enquanto os nossos irmãos e as nossas irmãs que trabalham na nossa comunidade podem dormir tranquilos por algumas noites e não precisam saber quanto foi a arrecadação mensal e se vai ter salário para eles no final do mês, eu preciso me preocupar com isso. Como pastor eu tenho uma função diferente, como líder a minha função é pensar nisso, é pensar como é que foi, como é que estou ajustado, como é que estão as contas, como é que a gente está organizando, como é que foi a reforma. São funções diferentes, mas quando eu estou alinhado no projeto do reino, eu sou igual a eles, igualzinho a cada um dos funcionários que participam da nossa comunidade e que fazem parte do quadro de equipe pastoral da nossa igreja. Funções diferentes, mas a mesma posição no reino, discípulos de Jesus. Algumas dores de cabeça que me pegam, não os pegam. Algumas dores de cabeça que os pegam, não me pegam. Por quê? Porque temos funções no reino. Se a gente entendesse isso, irmãos, pararia de inveja, ciumeira, biquinho torto, melindres, que são tão próprios de lugares onde tem gente. Não é só de igreja, é lugar onde tem muita gente. Biquinho, nhenhenhê, não é assim? Não é assim no trabalho? Não é assim no lugar? Quanto mais na igreja. Se a gente entendesse que no reino não há hierarquia, há funções.
E Deus quer que a gente faça o nosso papel na nossa funcionalidade no reino, porque quando a gente sai da função, a gente é discípulo e trabalhadores da vinha. Eu quero perguntar para você essa noite se você é trabalhador, porque só tem essa posição no reino. Você quer ser mais o quê? Fala para mim. Tem gente que quer ser bispo, pastor, bispo, evangelista. Espera aí, no reino só tem trabalhador. Você quer ser isso? Você quer ser trabalhador da vinha? Porque, irmão, deixa eu ser sincero para você aqui essa noite, não tem outro lugar para te colocar aqui nessa igreja. Só tem um lugar para você participar. É trabalhador. É trabalhador. É assim que você vai fazer. É assim que você tem que estar. Deus te chama para o trabalho. Deus te chama para o partido dos trabalhadores. Mas não pense outra coisa, companheiro. Partido dos trabalhadores é o partido do reino dos céus. O partido dos trabalhadores é o partido de Jesus. É o partido onde nós entendemos a nossa função, que nós não temos privilégios, nós não temos honrarias, nós não temos benefícios, nós só temos entrega a oferecer. Trabalhador, irmãos, nós somos trabalhadores, nós não somos proprietários e nem clientes no reino, trabalhadores. E o denário é a graça de Deus. Deus nos derrama e nos paga com a sua infinita graça. Vamos lá? A parábola dos trabalhadores, então, é a parábola do reino e da graça de Deus. Se Deus dá a sua graça aos seus trabalhadores, então vamos ficar com isso? Para a gente poder andar bem e a gente caminhar nessa parábola sem confusão? Essa parábola é a parábola do reino e da graça. Porque embora a gente esteja no reino humano, eu quero te alertar que essa noite não se confunda, não ache que amanhã você vai chegar no seu trabalho e vai ter lá uma pessoa que trabalhou menos, vai ganhar a mesma coisa que você. Porque no mundo que a gente vive não é assim. Ou se você chegar lá e falar, eu vou trabalhar só no final da tarde, né? Eu vou chegar lá no serviço às 4 horas, às 5 horas eu saio e pego o meu salário. Aí eu sou representante comercial, eu vou vender só na parte da manhã, porque na parte da tarde eu quero descansar um pouco. Não pense que vai ser assim. Porque do lado de cá, do lado de baixo aqui, o negócio é muito diferente do que no reino dos céus. O que Jesus está querendo trazer é que a mentalidade do seu povo, em harmonia com o reino dos céus, possa ser relacionada na sua posição no reino de Deus e possa ter práticas habituais disso, onde não haja inveja, não haja ciúmes, não haja contenda, onde não haja revanchismo e nem concorrência. Irmãos, se a gente aprendesse a viver sem inveja, sem concorrência, nós teríamos um outro estilo de vida. Esses dias estávamos num pequeno grupo de homens e eu perguntei para aquele grupo, se você pudesse tirar alguma coisa do mundo, o que você tiraria? E uma pessoa respondeu no nosso grupo, eu tiraria a inveja, porque parece que ela é a raiz de todos os problemas. Interessante, né? E é o que Jesus está falando. Pedro olha para o rico, olha para eles e fala, e a gente, Senhor? E Jesus agora vai contar essa parábola, que é a parábola da graça de Deus. Vamos ver a tensão que Jesus cria para explicar isso? Olha a tensão, não sei se você vai perceber isso claramente. Mas Jesus disse que na hora 1/10, que hora que era essa? 6 horas da tarde, ou melhor, 5 horas da tarde. Que hora que acabava o dia, irmãos? Qual era a hora? 6. Que hora que os trabalhadores chegaram? 5. Quanto tempo eles trabalharam? 1 hora. Os trabalhadores que chegaram na primeira hora, quantas horas trabalharam? 12. 12 contra 1, beleza. Então, quando Jesus foi contar a parábola, ele disse uma coisa interessante. Agora, chama o mordomo, e o mordomo vai pagar os trabalhadores, começando dos últimos e indo para os primeiros. Por que Jesus fez isso? Porque se ele paga os primeiros 1 denário, o camarada ia colocar 1 denário no bolso, ia sair feliz da vida, porque ele recebeu 1 denário. Os últimos que trabalharam 1 hora, ia receber 1 denário e ia falar, 1 denário, nós trabalhamos só 1 hora. Ia sair feliz da vida e se rejubilando. Mas Jesus quer apresentar o contraste da posição de quem sabe que recebeu 1 denário, sendo que poderia ter recebido mais. Então Jesus fala, começa pagando do último para o primeiro. Como assim? Chega o último e recebe o denário. Os primeiros trabalhadores estão olhando. Quando ele recebe 1 denário, o último trabalhador, os que os primeiros fazem? Ah, rapaz, se trabalhou 1 hora, ganhou 1 denário, 12, a gente vai ficar 12 dias tranquilo, não vai precisar ficar na praça mais, porque se trabalhou 1, ganhou 1, a gente trabalhou 12, ganhou 12, está feita a conta. Só que foi isso que aconteceu. Os que foram na hora 1/10 receberam 1 denário, e os que foram os primeiros também receberam, pensaram que receberiam mais, mas também receberam 1 denário. Aqui é atenção. Aqui Jesus cria um contraste intencional para as pessoas começarem a ficar tensionadas e falar, mas como assim? Isso não é justo.
E é exatamente essa palavra que Jesus quer mostrar para os seus discípulos. Não é justo o reino de Deus. Da nossa perspectiva humana não é justo. Por isso que eu digo que esse texto traz escândalo e revolta. Por que traz escândalo e revolta? Porque olha só o que os trabalhadores fizeram, o da primeira hora, quando receberam um denário. Olha só, ao receberam, cometeram um sacrilégio. Murmuraram contra o proprietário. Deixa eu perguntar para vocês, se vocês estiveram atentos à narrativa da parábola. Quanto foi que o proprietário da terra combinou com eles em pagar pelo trabalho de 12 horas? Quanto? Um denário. E quanto foi que ele pagou? Foi injusto? Não. Por isso que ele diz, nós pagamos aquilo que é justo. Nós combinamos, nós acordamos isso. Mas por que eles acham que é injusto? Porque eles colocaram no retrovisor um ponto de referência meritocrática. Um ponto de referência retributiva. É o ponto de referência de cada um de nós, irmãos. O ponto de referência, até não ter referência, estava tudo certo, mas quando aparece uma referência, deixa eu dar um exemplo para você. Enquanto você está aqui na igreja, sofrendo, há 10 anos, com dificuldade, com problema, lutando com as suas finanças, lutando com o casamento, orando, buscando a Deus, e parece que as coisas não vão na sua vida, está tudo certo, você está lutando. Mas quando o seu cunhado se converte, e ele vem para a igreja, todo arrebentado, todo judiado, com as finanças destruídas, com o casamento acabado, e de repente o casamento dele começa a andar nos trilhos, há um arrependimento, há uma reconciliação, existe uma mudança de comportamento, de repente ele começa a repensar suas finanças, trabalhar e começa a prosperar, aí você começa a ficar revoltado com Deus. Porque enquanto é só você que está sofrendo, é só você que está sofrendo, você não tem ponto de referência. Mas se você está sofrendo e uma outra pessoa, tão má quanto a você, não está sofrendo, você diz, não é justo. Porque agora que eu estou fazendo tudo certo, não é verdade? Você não pensou isso essa semana? Agora eu estou dando dízimo e oferta, o que vai fazer? Por que veio essa conta? Agora que eu estou andando, eu parei até de beber, Senhor. Fazia tanto tempo que eu queria parar de beber, parei de beber, por que está acontecendo isso comigo? É o trabalhador da primeira hora. Porque enquanto ele faz uma atitude sem reverência, está tudo certo, mas a hora que ele vê outra pessoa prosperando, outra pessoa crescendo, outra pessoa produzindo, ele começa a ficar no grau de reverência, de concorrência, é aí que começa a inveja. Então, o que eles fizeram? Esses últimos da última hora, esses trabalhadores aí, quando eles fizeram isso, eles falaram, você os igualou a nós. E isso é insuportável para os trabalhadores da vinha. Serem igualados porque trabalharam 12 horas e eles trabalharam apenas 1 hora. Qual é o argumento? O argumento é que os trabalhadores da primeira hora suportaram a fadiga, suportaram o calor, suportaram a dificuldade intensa. Então, essa é a aplicação da parábola para você e para mim. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus é insuportável para nós. Ela é escandalosa. Sabe por quê? Porque a gente não consegue lidar com esses termos. Porque para nós, quem faz menos, recebe menos. Quem faz mais, recebe mais. Quem ora mais, recebe mais. Quem ora menos, recebe menos. Na nossa mentalidade concorrente, consumista e capitalista, existe a lógica da retribuição. Cada um tem o que merece. Por isso que quando Deus fala para a gente que cada um não tem o que merece, mas tem aquilo que precisa, a gente fica escandalizado. Porque a parábola dos trabalhadores da vinha mostra que Deus dá não o que a gente merece, mas Deus dá o que a gente precisa. E isso muda tudo. Muda tudo. Deus não trabalha do princípio da meritocracia, de dar o que você merece. Porque se Ele desse o que você merece, nem aqui você estava e nem eu. Deus dá o que a gente precisa. Então nossa cultura é a seguinte, se eu faço as 7 semanas de oração, Deus tem que me responder. Deus tem que mudar minha vida. Opa. Deus não é seu empregado, Deus não é seu funcionário, Deus não é seu vassalo. Quando nós fazemos campanha na terça-feira da esperança, a gente faz a campanha para a dependência de Deus, não para colocar Deus contra a parede, dizendo, está vendo, eu fiz, agora eu mereço. Irmãos, isso está cheio das nossas igrejas. A gente louva Deus, não porque a gente louva, porque a gente escutou um dia, de que se a gente louvar, as nossas muralhas caem. Cadê o amor por Ele? Cadê a paixão por Cristo? A gente dizima, não porque a gente ama o reino, a gente dizima porque a gente tem medo de constar o nosso nome na lista de dizimista e ofertante, e a igreja descobrir que a gente não dizima tanto tempo na igreja. Medo e não amor.
A gente dizima para receber o dobro. A gente entrega aqui na frente para que o gafanhoto seja cortado. Não por paixão, não por amor, porque a nossa mentalidade é de troca, é de retribuição. Eu dei meu dízimo, agora Deus tem que me dar cliente. Eu dei meu dízimo, agora Deus tem que prosperar meu salário. Eu dei meu dízimo, eu orei, eu fiz, eu parei de transar com a namorada, agora eu tenho que ter recursos para casar. Como se isso não fosse sua obrigação. Então, essa mentalidade de troca e de barganha é escandalosa no reino de Deus. E a mentalidade de justiça definitiva e sem mérito é escandalosa para nós, entendeu? Deus se escandaliza com o nosso comportamento terreno e nós nos escandalizamos com os valores do reino de Deus. Porque pensa bem a lógica, irmãos. É tão claro, é tão claro. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa questão financeira, por exemplo. Vamos lá. Igreja Universal do Reino de Deus. E outras demais que se apoiam na teologia da prosperidade. O que é a teologia da prosperidade? É a realidade, quanto você mais dá para Deus, mais você prosperará financeiramente, mais recursos você terá desse Deus. E qual é o princípio? Vamos lá? Você sabe muito bem. Na teologia da prosperidade é quem dá mais ganha mais. Quem dá menos ganha? Tá, agora minha pergunta para você é, quem é que pode dar mais? Quem é que pode dar mais? O rico. E quem é que dá menos? O pobre. Então vamos traduzir isso, o que a teologia da prosperidade prega, é universal do reino de Deus e as outras igrejas? Vamos traduzir? O rico que dá mais fica mais rico, e o pobre que dá menos fica mais pobre. Isso é reino? Isso não é evangelho, irmãos. Evangelho não é retribuição, evangelho é graça, evangelho é boa notícia. E a boa notícia é que eu não preciso fazer nada para me tornar aceitável diante de Deus. Ele já me aceitou com o sacrifício da cruz. Ele já me amou, Ele já me abraçou. E tudo que eu faço agora, se eu deixo a prostituição, se eu deixo o tráfico, se eu deixo a pornografia, se eu deixo a bebida, se eu deixo a fornicação, se eu deixo a mentira, se eu deixo a falsidade, se eu deixo, não é porque eu quero ser dele, mas porque eu já sou dele. E então eu manifesto isso em graça, devolvendo para Ele a minha alegria de poder servir e de poder ter aceito e ter saído da praça. Meus irmãos, sabe qual é o nosso problema? A gente compara as pessoas que estão saindo da praça agora e chegando no reino, e a gente fica olhando, mas acabou de chegar, acabou de vir para a igreja, e eu estou há tanto tempo. E a gente esqueceu que a gente pode ficar na casa de Deus ou na graça de Deus já desde muito tempo. Talvez você faz muito tempo que saiu da praça, que bom. Talvez seja 25 anos que você já é membro dessa igreja. Talvez você conheceu o evangelho há 30 anos atrás. Eu conheci apenas há 18 anos atrás. Mas o fato é que eu já saí da praça há 18 anos. E eu sou grato a Deus por isso. E tem gente saindo da praça agora. E eu sou grato a Deus porque Deus ainda continua procurando trabalhadores. Ele continua saindo e dando volta nas praças e achando os seus trabalhadores para chamar para a sua seara e para chamar para o seu reino. Agora, isso é escandaloso. Quando Deus nos nivela e nos iguala àqueles trabalhadores da última hora. Deixa eu dizer uma coisa para você que vai te escandalizar. E a bondade de Deus, ela é intolerável mesmo, na nossa mentalidade humana. Você se converteu aos 15 anos de idade, andou uma vida pura, andou com Deus, abriu mão da balada, abriu mão da carreira de cocaína, abriu mão do narguile, abriu mão do sexo antes do casamento, andou com Jesus, casou-se virgem, se preparou para o casamento, teve os seus filhos, pagou o preço na sua empresa por ser um homem honesto e de bem, não fez as falcatruas que os outros falavam, deixou de ganhar mais dinheiro para ter uma vida mais acessível, mais benéfica, uma vida mais alinhada aos valores de Deus, e daí você seguiu toda a sua velhice, e aí agora você está no leito de enfermidade, pronto para encontrar Jesus no céu. E responsabilidades, principalmente no reino de Deus, você queria estar na praça desde o primeiro minuto. Desde o primeiro minuto. Então, qual é a nossa postura nisso? Você queria estar na praça? Ou você queria estar na vinha desde a primeira hora? Onde você gostaria de estar? Porque estar na praça é estar imprestável, perdido, longe. E ser chamado para a vinha é ser chamado para a graça. Eu não sei se você tem 20 anos, 30, 55, 79, 123 essa noite aqui. Mas se você está na praça, Deus está te chamando para você vir para a vinha. E não espere, porque isso é bênção para você. É bênção para
merece pagar por cada pessoa que ele traiu, por cada mulher que ele se deitou, por cada pessoa que ele machucou, por cada gente que ele assassinou, merece pagar esse assassino imundo. É o que a gente faz quando a gente assiste os noticiários sangrentos da meio-dia até as 2 da tarde na nossa TV. Merecia aquele tiro, merecia. E será? Essa é a nossa convicção, mas a convicção da vinha é totalmente diferente. A bondade de Deus é escandalizadora, sabe por quê? Porque um camarada que assassinou muitas pessoas, inclusive pessoas de bem, pessoas de família, quando ele entra numa igreja e ele fala, Jesus, eu te recebo, ele tem a mesma graça que você tem, que nunca matou ninguém. Mas a Bíblia fala que se você odeia seu irmão, você já matou? Então a gente está assassino igual ele também. Então Deus coloca a gente tudo no mesmo nível, no mesmo padrão. E no reino não é hierarquia nem de pecado e nem de bênçãos. No reino de Deus só existe a linha da graça. Que é outra parábola escandalizadora, o fariseu publicano. O publicano foi justificado, homem traiçoeiro, corrupto. O fariseu religioso saiu para casa do mesmo jeito. E aí, está certo isso aí, gente? A parábola da vinha mostra o quão escandalosa é a graça de Deus. E a graça de Deus, ela nada mais é do que boa notícia. E o que é uma boa notícia, irmãos? O Evangelho. Dizer para todos que a gente não precisa fazer nada para ser aceito para Deus. A gente já é aceito, agora é a hora de nós fazermos por Ele. A gente faz, não porque a gente quer aceitação, mas a gente faz porque a gente já foi aceito. Isso muda tudo, muda a nossa mentalidade. E Deus tem visto o meu empenho e o meu coração de trabalhar isso nessa comunidade, para que você não seja absorvido pelos tentáculos da religiosidade, achar que você agrada a Deus pelo que você faz. Mas você agrada a Deus por aquilo que você é nele. E se você já é filho, é filha, esquece a balada, esquece o narguilé, esquece as carreiras, esquece a bebida, o vício, a prostituição, porque se você é filho dele, é gostoso abrir mão quando a gente ama alguém, é gostoso abrir mão das coisas quando a gente se interessa por alguém. E Evangelho é isso, a boa notícia de que Deus chegou para você. Deus chegou para mim, Deus chegou para a gente da igreja, e Deus chegou para a gente fora da igreja. Deus chegou para a gente muito boa, mas Deus chegou para a gente muito má. Deus chegou para a gente muito legal, mas Deus chegou para a gente muito intolerável. Deus chegou para todos nós. Deus chegou para a gente que fez muito pecado, e Deus chegou para a gente que fez pouco pecado. Deus chegou, esse é o Evangelho. É a boa notícia. Posso te dar um exemplo aqui para a gente caminhar para o final? Sabe como é que a gente não entende que é a boa notícia ainda? Exemplo, o Evangelho não é boa notícia por causa da nossa mentalidade. Suponhamos que o Marquinhos está aqui na minha frente, está devendo para mim aí 600 milhões de reais. É uma boa grana, né, Marquinhos? Suponhamos que ele esteja devendo. Aí eu encontro o Marquinhos e falo, Marquinhos! O Marquinhos já está se escondendo, me achou de novo. Eu falo, Marquinhos, tem uma boa notícia para te dar, rapaz. Toca aí, tem uma ótima notícia para te dar. Sabe aquela dívida? Você tem que pagar. Isso é boa notícia? É o que a gente prega, irmãos. O Evangelho é a boa notícia, é a absolvição dos pecados, é a entrega sacrificial de Cristo, onde eu retribuo com o meu coração, e não com as minhas boas obras. Efésios 2,8 diz que é pela graça que a gente é salvo, e a graça tem resultado na minha vida, porque me dá bons frutos. Se você ainda está dando fruto iníquo, fruto maligno, fruto contaminado, é que você ainda não foi enxertado na videira. Não é que eu dou fruto bom, é o fato que eu estou na videira, mas é o fato de eu estar na videira que eu começo a dar fruto bom. É isso que muda. Então o Evangelho é a boa notícia que você não precisa pagar mais, já foi pago. Então como é que eu chego para uma pessoa e falo, meu irmãozão, minha irmãzona, é o seguinte, o Jesus já concedeu a vitória e o milagre sobre a sua vida. Como é que eu digo isso para ela? Dizendo que os pecados dela estão perdoados, e que Jesus a aceita e o aceita, não importa o quão longe ele tenha ido na sua própria vida humana. Agora vamos ver se é boa notícia. Eu encontro o Marquinhos de novo e digo, Marquinhos! Ele se esconde mais uma vez. Tem uma boa notícia para te dar. Sabe aquela dívida de 600 milhões? Zerou. Não precisa pagar mais nada, está perdoada. Isso é boa notícia, sim ou não? Ótima notícia. Foi isso que Deus fez na cruz do Calvário por você e por mim. E por isso, quando a gente prega o Evangelho, a gente não prega legalismo. A gente não prega observância inútil das leis. E a gente nem prega a observação dos preceitos religiosos. Sabe o que a gente prega? A graça de Cristo. E a graça muda tudo. Meu irmão, minha irmã, você é trabalhador. E quando você entra nessa graça, você está nela, igual a todo mundo. E nós estamos no mesmo nível. Posso mostrar para você isso daqui? O que é que o trabalhador fala? Por acaso eu sou mal sendo bom? A graça de Deus é escandalosa a tal ponto que a gente acha que Deus é injusto quando Ele é bom.
Deus foi bom com aquela pessoa, a gente acha que Ele é injusto, porque aquela pessoa não merecia a bondade. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ela foi traída, ela foi humilhada, seu marido bateu nela, quando ela era casada. Ela conhecia a palavra, ela estava na igreja, ela orava, mas o seu marido continuava batendo, bebendo, seu marido continuava traindo. Então ela resolveu abandonar o casamento, ela resolveu deixar, porque ela não aguentava mais viver naquela condição. Não estou dizendo que é certo ou errado, só estou dizendo que ela fez isso. O seu marido nessa condição, depois de um tempo, acabou entrando numa igreja, e naquela igreja, ele acabou conhecendo Jesus. Naquela igreja, ele acabou se entregando a Jesus. E sabe o que aconteceu? Ele não voltou para sua família, mas ele contraiu novas núpcias. Não estou dizendo que é certo ou errado, só estou contando a história. E então, nessas novas núpcias, ele começou a tratar a sua esposa com carinho, com atenção. Ele abandonou a bebida, a agressividade, e começou a ser uma pessoa decente e honesta, vivendo um casamento aparentemente saudável, e um homem agora participando dos valores do reino de Deus dentro de uma igreja evangélica. E sabe o que essa mulher disse? Deus não é justo, porque ele não merecia ter dinheiro, não merecia ter felicidade, porque agora ele sai com a fulana, passeia com a fulana, come lanche com a fulana, vai viajar com a fulana e não fazia isso comigo. Eu não posso te dizer o que é, o que não é. O que eu posso te dizer é que a graça de Deus alcançou aquele homem. Ele é o trabalhador da última hora. E a bondade de Deus é escandalosa, porque eu também queria que ele pagasse um preço. Eu também queria que ele comesse o pó da terra que ele mesmo pisou. Mas a verdade é que a bondade de Deus é escandalosa. Se chegar hoje aqui um pedófilo que abusou dos filhos nossos, um pedófilo que os atraiu, os aliciou e fez a profunda canalice de tocar uma criança imoralmente, e ele se ajoelhar e pedir perdão, sabe o que acontece? Deus perdoa. A gente queria que ele fosse para a cadeia, a gente queria que tivesse o seu órgão decepado, a gente queria que ele pagasse com requintes de crueldade. Mas o proprietário da vinha não trata a gente assim. Ele não trata nem o pedófilo, e nem você, e nem a mim, graças ao proprietário. Sabe por quê? Porque se ele tratasse de acordo com o que a gente pensa, de acordo com o que a gente sente, a gente mereceria o fogo do inferno, e nem estar aqui, mas nós estaríamos. É por causa da graça dele. E eu convido você essa noite, que está na praça, a vir para a graça. Deus não te julga, Deus não aponta o dedo para você, mas te chama a sair da praça e vir para ser trabalhador da vinha. E você que está na vinha, entenda seu papel de trabalhador. Não queira ser proprietário, não queira pagar os trabalhadores. Seu papel é trabalhar, seu papel não é pagar trabalhador, a graça é quem paga. Quero convidar você a se colocar em pé, por favor. E eu quero mostrar para você como tudo terminou. Como é que tudo terminou aqui? Simples. Jesus contou aquela parábola para dizer o que ele disse a Pedro: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Sabe o que é isso? Irmãos, no reino de Deus não existe primeiro, não existe último. No reino de Deus só existe trabalhador. E Deus vai pagar com a sua graça. E eu quero fazer uma apresentação de um slide aqui para você entender como a parábola de Deus nesse lugar é tão escandalosa. O círculo da graça é mais ou menos assim. Temos lá um criminoso, um assassino, uma pessoa repudiada pela sociedade. Ele está muito longe da graça de Deus. Temos agora um homem adúltero, talvez um beberrão, um homem viciado, que bate na sua mulher. Está muito longe da graça de Deus. Nós temos um homem honesto, íntegro, capaz, competente, bom pai de família, homem fiel à sua esposa, mas que ainda não ama Jesus e não aceitou a Jesus em seu coração. Ele também está longe da graça de Deus, entendeu? Todos estão fora. Daquele assassino ou aquela pessoa que parecia mais boa, ou melhor, né? Não existe mais boa, melhor. Aquela pessoa mais apta, todos estão fora da graça. Então, o que acontece? Não tem salvação. A graça é o seguinte, irmãos, e inverte o papel. Uma pessoa cheia de maus hábitos, cheia de problemas, cheia de dificuldades, de vícios, de problemas conjugais, de problemas emocionais, ela resolve aceitar Jesus. Sabe o que ela fez? Ela entrou para a graça. Ela não é quem ela deveria ser, mas ela já não está mais fora do ciclo da graça. Ela tem caídas, recaídas, problemas, mas ela está dentro da graça, se arrependendo, pedindo perdão e superando.
Temos uma pessoa que já está melhorzinha, já abandonou alguns vícios, já abandonou alguns maus comportamentos, já parou de falar da vida alheia, já parou de fofocar, já parou de ser melindroso, mas ainda não tem aquela vida de oração e de intimidade, mas está dentro da graça. E nós temos aquela pessoa que tem uma vida de oração consagrada, de leitura da Bíblia, já se entregou como trabalhador da vinha, já tem um ministério assumido, já tem uma vida de santidade. Onde que ele está? Está na graça. Irmãos, a graça nos nivela. Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. Tem gente que está mais perto de Jesus, mas não está mais longe da graça. Estar perto de Jesus não significa estar longe da graça, mas se você sentiu que você entrou para a graça, continue crescendo, para você ser mais maduro na fé e estar mais próximo de Jesus, porque na graça você já está. Você consegue entender isso? O trabalhador da vinha é isso. Ele entra na vinha, ele pode ser gerente, supervisor, superintendente, mas ele está na vinha e ele vai receber um denário por isso, ou seja, ele vai receber a graça por isso. E se você hoje quer sair da praça e vir para a graça, você é convidado a fazer isso. Quer sair da praça? Quer vir para a graça? Venha experimentar essa bondosa graça de Deus e escandalosa, porque Ele vai te perdoar, Ele vai te abraçar. E você que está na vinha, louve a Deus pela oportunidade de estar na vinha. Feche os seus olhos, por favor. Senhor Jesus, cria essa mentalidade em nossa comunidade, Senhor. Oh Deus, muda a nossa mentalidade religiosa e de retribuição. Nós queremos retribuir as pessoas, classificá-las, selecioná-las pelo bem que fazem, mas ajude-nos a ser uma comunidade da graça, acolhendo pessoas da graça. Mas Deus, em nome do Senhor Jesus, que a graça que o Senhor derramou sobre nós não seja instrumento para a ilegalidade do nosso coração. Que a graça que o Senhor derramou sobre nós não seja subterfúgio, elemento, não seja desculpa para pecarmos, porque o Senhor é bondoso. Que a gente não brinque com a sua graça, que a gente não brinque com a sua misericórdia. Pai, que nós sejamos gratos pela graça, porque a praça já não mais pertence a nós. Deus, coloca-nos a mentalidade de retribuir a graça do Senhor pela nossa fé, e não conquistar a sua graça pelas nossas obras. No nome de Jesus, gera obras pela graça que visita nosso coração, mas não gera graça pelas nossas obras que fazemos a Ti. Muda a nossa mentalidade, muda esta igreja, muda nosso comportamento e faça-nos entender que somos um na graça de Cristo. Em nome de Jesus, levanta essa comunidade como acolhedora, como graciosa, porque todos nós merecíamos o fogo do inferno, merecíamos a punição eterna, mas o Senhor pagou a dívida, e digno é o Senhor hoje de nos receber em Tua presença para eternamente. Vamos declarar isso juntos, que digno é Jesus, Ele é e não há outro. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a Obrigado, Jesus, pelo preço pago. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, Tu és, digno Senhor, é o Rei que a morte o Senhor é o proprietário da vinha. Digno é o Cordeiro E como trabalhadores, de Deus, nós agradecemos pela tremenda e maravilhosa graça. Oh, que tremenda graça! Oh, que infalível amor! Tomou meu lugar. Obrigado, Senhor. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Senhor Jesus, nós Te louvamos, Te agradecemos pela maravilhosa, escandalosa graça que alcança o nosso coração, e Te aplaudimos por isso em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Tenha uma boa semana e cumprimente o trabalhador que está perto de você antes de sair desse lugar. Diga, boa semana, meu irmão, trabalhador e trabalhadora. Boa semana, trabalhador. De Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno